Sejam bem-vindos ao podcast do Café com Política Sergipe, o melhor café com política do estado. Eu sou o Caio Rafael. Eu sou o Alex Carvalho. E eu sou o Neto Borges. Antes de dar início à nossa entrevista de hoje, vamos falar um pouco dos nossos patrocinadores. Cris Delícias, salgado e doce para sua festa ou comemoração. Cris Delícias, CT Lourão, o personal trainer das esteiras. Quer ficar com o cupom do Mago de Aço aqui? CT Lourão. Projeto Mudando a História. O projeto Mudando a História ele tem início desde 2006, que visa arrecadar brinquedos para crianças de mais vulnerabilidade aqui em Aracaju. E o nosso mais novo patrocinador, Simples Assim Festa. Você quer decoração para sua festa? Você entra em contato, escolhe, aluga, paga, vai lá, pegou, você mesmo monta. Simples assim Festa. Ela, que é vereadora por Aracaju, ativista, feminista, sindicalista, a vereadora Sônia Meire. Vereadora, seja bem-vinda ao nosso podcast. A casa é sua, fique à vontade. Então, para darmos início à nossa entrevista de hoje, quem é a professora e a vereadora Sônia Meire? Então, primeiro eu quero agradecer já, né, esse espaço aqui com vocês, o Café com Política. Esse nome é muito sugestivo, né? Porque tudo que nós fazemos é político. Então, quero já parabenizar o nome aqui do podcast e deixar aqui já de antemão meu abraço a todas as pessoas que estão acompanhando esse nosso bate-papo de hoje. Então, Sônia Meire, como vocês já disseram, né, sou professora de profissão, mas também sou mãe, sou avó de 7 netos, né, 7 crianças, curto muito meus netos, agora um pouco menos, né, porque nessa função... Casa vazia não existe. Não existe, né? Exatamente. E tem, assim, a minha vida, sou filha de uma família de trabalhadores, né? Meu pai veio da construção civil e eu nasci em São Paulo, embora eu não seja, só nasci lá, porque meu pai foi um dos migrantes que saíram do Nordeste para contribuir com a construção da cidade de São Paulo, num período de muito desemprego, de muita ausência de perspectiva no Nordeste. Então, eu sou filha de um nordestino que migrou para São Paulo com uma mãe professora, né? Professora, como a gente chamava antigamente, professora primária, professora polivalente, e que acompanhou meu pai. Aí eu nasci em São Paulo, mas meus pais são baianos, né? Então, eu nasci em São Paulo, depois nós voltamos para a Bahia, voltamos para Salvador e depois fui morar em Feira de Santana. E nos anos 80 eu vim morar em Aracaju. Eu passei no vestibular, na época era o vestibular, não existia o Enem, e eu passei aqui para estudar. E aqui fiquei, aqui constituí família, né? Casei com um aracajuano, professor também, infelizmente não está mais entre nós, faleceu, já tem 10 anos, e tive 2 filhos e 7 netos, e me tornei uma cidadã aracajuana, e aqui eu fiz também uma construção de vida, né? Não só familiar, fiz amigas, amigos, e eu já tinha uma trajetória, quando eu vim morar em Aracaju estudar, eu já fazia parte de movimentos, né, de defesa na luta contra a fome, por escola. E com 14 anos eu já tinha uma relação, um vínculo com o partido que era clandestino, porque eu sou de 63, então eu vivi, né, cresci em pleno processo da ditadura civil-militar brasileira, empresarial brasileira. E aí eu me engajei em partido clandestino, que era a única forma que eu tinha de fazer alguma atividade. Então, eu cresci na minha adolescência com muita mobilização, a partir das comunidades eclesiais de base também. Tinha um trabalho muito intenso da igreja progressista, né, igreja católica. Então, eu fazia muito trabalho, ajudava, contribuía como adolescente. Lógico que naquele período eu não tinha muita compreensão daquele processo, mas fui construindo isso. Então, quando eu cheguei em Sergipe para viver, foi já nos anos 80 e foi no início do processo de redemocratização do país. Sim. E aí eu me engajei em partido político aqui, já não mais clandestino, né? Então, o primeiro partido que eu me filiei depois dessa minha trajetória foi no Partido dos Trabalhadores. Então, eu fui uma das fundadoras à época do Partido dos Trabalhadores. E aí militei durante muitos anos com a educação popular, alfabetizando pessoas. Fui professora da rede pública estadual, meu primeiro concurso.
E depois eu passei num concurso da Universidade Federal e pedi demissão do Estado, né, exoneração, e fui atuar na universidade. E na universidade eu desenvolvi projetos de educação. O primeiro projeto em que virou um programa nacional, que ainda é considerado hoje o maior programa da América Latina, que foi alfabetizar, educar filhos de trabalhadores rurais. Então a gente trabalhou, nasceu daqui de Sergipe. O programa chama-se PRONERA, Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, que o desgoverno interior acabou, né? Temer passou a foice, o outro passou mais ainda e terminou o programa. Mas ficou uma política de educação do campo. Hoje Era o Mobral, professora? Não, o Mobral foi bem antes, né? O Mobral foi bem antes. O Mobral era adolescente quando tinha o Mobral, criança. Mas esse programa ele já foi criado como programa mesmo nos anos 90. Por que ele partiu para ser programa? Nós começamos onde tinha um acampamento no processo de luta pela redemocratização. A gente sabe como a questão agrária ela é fundamental. Nós vivemos num país que é uma dimensão agrária imensa, né? E houve uma migração nos anos 70 do meio rural para a cidade, por conta do processo também da industrialização. Mas depois, nos anos 80, a gente já tinha uma luta para as pessoas voltarem para o campo, para o meio rural. E aí eu comecei a fazer um trabalho junto aos movimentos. Então, onde tinha um acampamento, nós criamos uma escola, porque nós tínhamos a compreensão que não bastava estar naquele lugar para reconstruir o campo brasileiro, para reconstruir uma reforma agrária, porque a nossa luta é pela reforma agrária. E nós nunca tivemos uma reforma agrária nem dentro da lógica do capital, como os Estados Unidos fez e outros países fizeram. Nós nunca tivemos. Então, o processo de retorno à terra, a luta pela terra, ela é fundamental na distribuição de riqueza desse país, porque há uma concentração de riqueza na mão dos grandes latifundiários, né? Então, nós acompanhamos o processo de reforma agrária, de luta pela reforma, direito à terra, pela reforma agrária, por meio do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, que, na verdade, começou com o movimento sindical lá atrás, né? O movimento sindicalista. Nós tivemos muitos assassinatos, inclusive no Nordeste de João Pedro, né? Na região norte. O MST é o movimento mais novo, né? Mas ele veio bebendo dessas lutas dos trabalhadores rurais e recriou os movimentos com a ocupação das terras. Não era mais só a luta pelo direito ao emprego, pelo salário, pela carteira assinada, mas uma luta muito maior que é a reocupação das suas terras, tomadas, griladas. Então, para ocupar a terra de volta, nós tivemos que desenvolver um processo de educação. Porque nessa época, nos anos 80, que eu comecei a trabalhar com eles, depois mais fortemente nos anos 90, eu podia dizer que em Sergipe, mais de 80% de trabalhadores que estavam ocupando as terras, retomando essa ocupação, eles não sabiam ler nem escrever. Então, eles ficavam muito à mercê das políticas de técnicos do governo federal. E aí, esse processo precisa de uma educação voltada para a retomada da terra e não só estar na terra, mas produzir na terra. E aí nós começamos a alfabetizar os trabalhadores. Aqui, os alunos da universidade iam no nosso carro, a gente trabalhava, pegava, era muita coisa, né? Inclusive vários processos assim, a gente tinha muito medo, porque os grandes interesses do latifúndio eles não são fáceis, né? Então, nessa caminhada do MST, nós perdemos, muitas pessoas tombaram já, né? Então, nós enfrentamos a irmã Dorothy, que tinha todo um trabalho lá na região norte. Eu trabalhei com a irmã Dorothy um tempo, onde tinha aqueles travessões lá dentro da região da Amazônia, né? No Pará. Exato. Então, eu venho dessa caminhada, tem? Então, colocando sempre o trabalho da educação e depois, já nos anos 90, final, esse projeto, ele foi encampado por outros assentamentos e foi transformado num programa, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, depois do massacre de Eldorado dos Carajás. O Brasil estava passando por um momento que a imagem do país para fora era muito ruim, desgastado. Então, Fernando Henrique Cardoso usou de uma demanda do movimento, que era o processo de educação, por meio do INCRA e do MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário, com Raul Jugman. Então, ele resolveu acolher uma das demandas dos trabalhadores, que era a educação. E aí, isso foi uma demanda da base dos trabalhadores rurais, né?
E os trabalhadores fizeram isso para poder qualificar cada vez mais a retomada do direito à terra. Hoje nós temos, resumindo essa história, mais de 70 mil filhos de trabalhadores rurais formados nas universidades públicas brasileiras. Beleza. E o primeiro curso, Saldo muito positivo. e o primeiro curso voltado para a produção na terra, contra essa política do agronegócio, né, pela diversidade de cultura, contra os venenos, foi criado, além do curso de formação de professores, mas o primeiro curso de produção mesmo, de engenharia agronômica, foi criado na UFES, por nós, com os professores da universidade. E esse curso nós enfrentamos a justiça, porque a justiça suspendeu esse curso diversas vezes, porque o curso de engenharia agronômica era um curso considerado que só entrava a partir de uma história da lei do boi. Ou seja, os filhos dos proprietários de terra era quem deveria estudar na universidade. E aí foi quebrado isso, né? Foi quebrado Com a luta. com a luta, então nós respondemos processo, né? Aquilo. Nós fomos ameaçadas, meus telefones eram todos grampeados, eu passei uma época que eu tive que mudar todos os números. É uma Eu era luta difícil. perseguida, Eu viajei o Brasil inteiro para que esse curso, junto com o Vidor Agrário, pudesse existir. Mas hoje tem 60 pessoas formadas, atuando em diversos territórios brasileiros e em Sergipe, a partir desse curso. No caso, a senhora já militava bem antes de entrar na política. Sim, sim. A política foi uma consequência, né? Em 2014, na verdade, eu saí do Partido dos Trabalhadores. Eu nunca me candidatei a nada nos Partidos dos Trabalhadores. Eu sempre atuei nos projetos, né? Que eu sempre acreditei na educação, na luta pela reforma agrária e outros projetos também, como sindicalista, né? Que eu já fui uma das fundadoras também do Sintese, Sindicato dos Trabalhadores da Educação, me lidei com outras pessoas que são nomes de referência no Estado. Ana Lúcia, Angela Melo, o Piran, que hoje está no PSOL. Mas nunca fui candidata, nem nunca o partido se posicionou. Mas almejou em algum momento ser candidato? Não, eu gostava muito de fazer e sempre gostei de trabalho na base. Eu nunca pensei em ser candidata. Mas no auge do governo Deda, eu não conseguia mais ficar no Partido dos Trabalhadores. Eu fui secretária de Estado, fui adjunta de Ana Lúcia na Secretaria da Assistência Social. E eu me decepcionei com determinadas atitudes de Deda. E isso não desqualifica a pessoa de Deda enquanto governador. Mas, enquanto gestão, teve aspectos que eu não concordei. Uma delas foi a criminalização do processo de greve docente. Achei que Deda não valorizou, não reconheceu a educação. E também a questão da criança e do adolescente, quando Deda colocou uma pessoa à frente do Senado, do antigo Senado, né? E aí eu pedi exoneração e saí do partido. Então isso começou a aflorar o desejo da política para querer mudar esse sistema? Entrando na política? Sim. Não, eu não saí do PT com vontade de me candidatar, né? Sim. Eu saí do partido porque eu não via mais a minha função ali no partido. Sim. E eu achei que o partido estava abrindo mão, né, mudando sua rota quando ele começou a assumir as administrações, né? E eu já tinha passado no governo federal, o primeiro mandato do governo Lula, isso foi logo seguinte, né? Em 2003, eu saí daqui para atuar no INCRA Nacional. Com a cara e a coragem. A única coisa que eles me pagavam a mais era R$800, não dava para pagar minha conta de telefone na época, que eu administrava tudo da minha casa por lá, e viajando o Brasil inteiro. E ainda tive meu salário com muitos problemas que eu fui requisitada e a requisição não saía, foi uma confusão. E eu nunca me vi fora do meu trabalho também, tá? Eu estava atuando na universidade. E aí eu atuei no governo Lula durante 2 anos. Foi quando o governo também desconstituiu a equipe que estava criando o primeiro Programa Nacional de Reforma Agrária. Na verdade, minha decepção começou, né? Porque eu fiz parte da equipe do Plínio de Arruda Sampaio, que foi convidada pelo governo para fazer o primeiro Plano Nacional de Reforma Agrária, para fazer, de fato, a reforma agrária. E aí, quando o Plínio apresentou essa proposta, José Disseu achou que ela era muito ousada e ia bater de frente com os interesses do agronegócio. E o governo conciliou os interesses do agronegócio com a chamada reforma agrária, que nunca aconteceu. Sônia, E aí Plínio entregou. Quando o Plínio entregou, aí eu pedi para voltar também para cá. Dentro do INCRA, eu comecei a perder a vontade de ficar. Aí vim para cá. E quando eu vim para cá, aí a Ana Lúcia disse, você não pode ficar de fora, Deda ganhou a eleição, a gente precisa segurar. E eu fui para lá. Aí saí.
Sônia, e qual a sua principal motivação para entrar na política? Bem, aí é outra história complementar. Eu não pretendia nem me filiar mais a um partido. Eu continuava sindicalista, militando no movimento sindical. Nunca foi meu desejo me candidatar. E aí eu disse, não, eu fiquei assim, porque eu saí e nos anos seguintes, 2 anos seguintes, eu tinha um trabalho muito grande no estado de Sergipe. Então eu fiquei assim, você fica sem chão, porque quem constrói um partido é muito difícil você sair. Eu acho que quem construiu o Partido dos Trabalhadores Estava ali da base, estava na é muito semente. difícil você tomar uma decisão de sair. E no auge de um governo que estava no Ascendente, auge, isso, ascendente, ascendente. com a figura como Marcelo Deda, Que era desacreditado. enfim, ganhando uma eleição sem fazer certos os acordos expulsos, sem fazer acordos. Você realmente Né? gosta do povo. Exatamente. Quando o povo é sinal de quando o povo realmente quer e acredita naquele projeto, naquela pessoa também, que é muito mais hoje isso. Resultado. Aí eu recebi, meu filho já era do PSOL muito jovem. E já tinha sido candidato 2 vezes. Então, meu filho começou a me dizer, minha mãe, tá na hora você, ó, uma mulher de partido, uma mulher que sempre teve uma militância forte, não dá para você ficar fora só no movimento sindical, tal. E aí, Plínio de Arruda Sampaio, que havia sido candidato à presidência da República, veio para Sergipe, passou 3 dias. Todos os dias ele batia na minha casa. Olha só, Sônia, você é uma mulher de partido, você não pode ficar fora e tal, venha pro PSOL. Aí eu olhei para Plínio daquela idade, uma pessoa que já estava metade do estômago já com problema de saúde, ele já não tinha, né? E aquele cara viajando o Brasil inteiro, falando para a juventude, e a juventude, assim, abraçou a campanha de Plínio, Mostrando a esperança. né? Muita esperança. Aí eu disse assim, é covardia, né? Aí eu fui lá, me filiei ao partido, ao PSOL. Mas assim, o PSOL é um partido muito novo, então não tinha aquela base como eu vivi no PT. Só que o PT hoje não era mais aquilo que foi no início, né? E o PSOL nasceu exatamente de uma divergência com o PT nas reforma da Previdência, pelo menos. Então, isso trazia, e era o meu foco, como também o estudo no sindicato, a Previdência, questão da dívida pública, né, o sistema previdenciário. E aí eu acabei me filiando. Só que tinha um detalhe. Quando eu me filio ao PSOL, com todo o respeito às pessoas que já vinham, inclusive tinha pessoas mais velhas que eu, mais maduras, né? Pessoas que já haviam sido candidatos, como Heitor, que é aposentador da Petrobras, um grande quadro, Heitor, né? Como o Dalvaci, que é da Previdência, né? Já aposentada, um grande quadro. Mas essas pessoas já não estavam mais, e a maioria era jovem, Conseguindo acompanhar o ritmo. acompanhar, não tinha outras questões da vida que impediam que elas se colocassem seus nomes à disposição. Sim. E aí, quando eu entrei, meu companheiro na época disse assim, ele estava vivo ainda, né? Ele disse assim, agora você No seu lugar. do PSOL. Se como assim? Eu não entendo o PSOL fazer. Não, você vai ver o que, é que vai acontecer. Não deu outra. Meu esposo faleceu em 2012. Em 2014 eu fui primeira candidatura a governo. Ó, Pense, foi um grande desafio. Eu nunca tinha sido candidata a nada, gente. Agora eu conheci o Estado com a palma da mão. Então, nessa Isso é o diferencial. começou a entender o que a população precisava, começou a eu entender. conheci a realidade do Estado, Sim. né? E aí, junto com a juventude, que já vinha elaborando, né? Já vinha discutindo as políticas clientelistas do Estado, né? Essa coisa do controle do Estado na mão do setor privado, da privatização, da oligarquia sergipana. Então, juntou um conhecimento prático e teórico, estudos do Estado, com a sabedoria, a vivência da juventude, essa coisa da juventude, da esperança de que é possível. E aí a gente fez uma campanha que eu considerei uma das campanhas mais bonitas que eu fiz. Porque eu fui livre, assim, sabe? Com a juventude me colocando assim. E aí teve momentos assim muito lutos, né? Porque a minha principal pauta de cara era a auditoria das contas e da dívida do Estado. Comecei dali. Aí o povo ia dizer assim, mas o povo não vai entender disso, vai. Porque eu vou trazer concretamente, entendeu? Nós fizemos 50 mil panfletos e eu tive 46 mil e acho que 600, 700 votos. Quase que um voto por panfleto. Então o pessoal realmente entender. Então tinha que aumentar o panfleto, né? Não tinha dinheiro. Não tinha um centavo de cara nisso.
a não ser as doações que as pessoas... Ô, Sônia, acho que é um ponto positivo para a senhora essa transição. A senhora consegue transitar tanto da antiga política como da nova política, e a gente vê que a senhora é bem vista, é bem acompanhada pelos jovens. Sônia Meire vê isso como uma forma positiva, vê a forma política certa. Não estou fazendo política da forma certa, porque hoje é muito difícil um político chegar e trazer um plano de governo, um plano de gestão para o jovem. Aí esse seria o diferencial do Sônia Meire. Também. Eu acho que não é só, mas em relação à juventude, eu acho que eu estou com 60 anos e eu reconheço que só é possível com a minha idade, né, e olhando para a minha formação geracional, apresentar algum programa, algum projeto real de mudança, se eu conseguir, digamos assim, ter sensibilidade para as pautas que a juventude traz, principalmente a juventude pobre, negra, da periferia, que sempre esteve à margem. Inclusive, o curso que eu trabalhei, que foi o curso de pedagogia, é um curso que forma pessoas humildes, economicamente, as pessoas que não é de elite, né? Então, eu trabalhei muito tempo e toda a vida com jovens, crianças, jovens e adultos. Eu também dei aula de jovens e adultos durante a minha trajetória, né? E só é possível isso. E só foi possível porque eu também consegui ouvir a juventude. Porque eu poderia também ignorar isso pela minha questão geracional. Mas eu entendi, não por causa da política só, já como professor, eu entendi que se eu não tivesse atenta e me desconstruísse algumas teses minhas, da minha formação geracional, eu não ia conseguir dialogar. E eu aprendi muito isso graças aos meus filhos. Principalmente, né, tanto a minha filha, eu tenho um casal de filhos, o meu filho, né, Alex Pedrão, Meu xará. pois é, que foi candidato a prefeito de Aracaju em Salmo de 2020. E com a minha filha, minha filha é formada em artes plásticas na Bahia, uma pessoa bem, assim, que também me ajudou a me desconstruir muito. Excelente oratória, né? Alex Pedro, excelente oratória. E tanto ela quanto ele. Então, Braça que foi que puxou. a minha construção com eles, né, e os desafios que eles colocaram para mim e que a juventude colocava para mim, me fez fazer uma campanha. E eu acho que hoje, com a possibilidade que eu tive, né, agora de estar na Câmara, eu acho que isso também está se ampliando, porque eu vejo que os jovens têm, apesar dessa diferença geracional, eles veem em mim um apoio, que não são todos. Eles têm um acesso Uma fácil. parte dessa juventude tem um acesso, se sente representado em algumas pautas, né? E eu me jogo mesmo, porque senão, não é por uma questão eleitoral, é porque eu também trago muito isso, assim, de me renovar, sabe? Da sala de aula, né? Sim, renovar. Eu fui uma das primeiras professoras no curso de pedagogia a trabalhar com a questão racial, com a questão indígena, com a questão das mulheres. A questão da mulher também é uma pauta que a senhora defende bastante, que até recentemente foi criado o dossiê da mulher na Câmara Municipal. Tá entrando. Então, como é que a senhora enxerga a participação da mulher na política? E se ainda existe algum obstáculo a enfrentar, o que é que pode melhorar, o que é que pode acontecer na visão da professora Sônia? Então, existem muitos obstáculos, né? Obstáculos que estão na base da estruturação da sociedade, que a mulher foi produzida nesse contexto cultural nosso para o mundo privado. A mulher no mundo público, ela é um processo que tem sido lento, muito violento, inclusive. Nossas parlamentares têm sido muito agredidas, a violência política, ela é frequente nas nossas ilhas, né? Sim. Que vai desde a forma que as pessoas nos tratam, se coloca diante, até a invisibilização das nossas pautas, da nossa discussão, né? O não entendimento, quando muitas vezes os homens se colocam como eles sendo os defensores da pauta das mulheres de forma toda enviesada, né? Então, há uma dificuldade muito grande. E essa dificuldade começa no processo mesmo doméstico, da formação,
na falta de divisão das tarefas, a divisão social do trabalho doméstico, né? Na sobrecarga que as mulheres absorvem, por que as mulheres têm que ser responsáveis por tudo. Você observe, a gente tem feito uma discussão que tem sido muito polêmica na sociedade, que é a não criminalização das mulheres em situação de abuso. Ninguém questiona o homem, mas questiona a mulher. Por que a mulher não pode tomar uma decisão, independente das razões pelas quais ela chegou naquela situação de gestação? A pergunta não é você contra ou a favor do aborto. Não é esta a questão. Eles colocam essa questão para desvirtuar o problema. Que há um problema, há uma questão séria. Né? E que as mulheres, geralmente, as candidatas, pré-candidatas, elas não fazem esse debate, porque esse debate leva à perda de voto. Porque a nossa sociedade tem uma concepção judaico-cristã de culpabilização. Tudo é culpa da mulher. Então, você observa, uma mulher, ela sai com uma determinada vestimenta e o homem olha para a mulher e a sociedade diz, por que você saiu com essa roupa? Mas ninguém questiona o homem quando ele sai. Da mesma forma. Né? Sem camisa, de Sem sunga. camisa, de sunga pela rua. Mas a mulher. Por que ninguém questiona o homem? Por que o homem não pode ser, né, violentado e a mulher pode ser violentada se ela usar aquela roupa? Então, como é que a sociedade ela lida com isso, né? Então, é uma sociedade de base patriarcal, é uma sociedade machista, e a gente precisa desconstruir isso. Então, essa é uma das principais pautas nossas. Então, já que é uma das principais pautas, como é que a senhora e até mesmo o Partido PSOL consegue quebrar isso, defender, para que possa melhorar e abrir essas áreas? Então, a primeira desconstrução tem que ser dentro do próprio partido. Nós não vivemos numa bolha, né? O partido também tem feito um esforço. Nós, mulheres, temos feito um esforço com alguns camaradas do partido que estão também em processo de desconstrução do machismo, porque os homens são machistas pela sua formação. Eu digo que os homens que se colocam para contribuir com essa luta de emancipação das mulheres, eles também estão em processo de desconstrução, que é uma coisa muito segmentada, né? Não é fácil para os homens também mudarem a sua percepção, enraizar. Não é uma coisa fácil, mas é possível. Nós temos companheiros que têm nos ajudado a defender. Primeiro, começa dentro do partido, com a discussão dos cargos. Agora nós temos pela primeira vez uma mulher presidenta, que é Cláudia Corai, do PSOL nacional, certo? Então, essa desconstrução se dá internamente. Pelos recursos para serem distribuídos, com uma distribuição menos injusta, mais equilibrada para as mulheres e para mulheres negras, diferente. Até hoje a gente tem, no PSOL Aracaju, tem homens que acham que deveriam receber a mesma coisa que uma mulher recebe. Um homem branco, entendeu? Então, essa desconstrução se dá por aí. Essa desconstrução se dá na nossa elaboração, nos trabalhos onde nós fazemos, nos ambientes, nas comunidades, onde nós atuamos, né, levando esse pensamento de desconstrução do machismo, criando redes de apoio às mulheres, sendo solidárias às mulheres, independente de qual partido, onde as mulheres estejam, se ela sofre uma violência, nós mulheres temos que combater. Ontem mesmo nós nos manifestamos no Twitter contra a violência de um agente da comunicação, de uma secretária de Estado. Eu tenho um acordo com um perfil, de trabalho do governo, não. Mas eu não tenho que separar as coisas, né? Tenho que separar. Então, e também com a nossa atuação parlamentar. E não é à toa que as nossas pautas, né? Foi o PSOL que fez a DPF pela descriminalização do aborto. E que agora a extrema-direita está indo para cima. Então, tem uma luta aí que é central para as mulheres. O combate ao machismo, que as violências que chegam aos casos de feminicídio, ele só pode avançar se nós combatermos também a extrema-direita, o conservadorismo, tudo que tem de nefasto, contrário à democracia, inclusive, à liberdade, né? É um sistema que funciona, né? Professora Sônia, recentemente veio um entrevistado nosso aqui, Adoado Alves, que ele é de extrema direita e
Ele participou da audiência pública feita pelo vereador Pastor Diego, e a gente fez a pergunta a ele a respeito do aborto. Ele disse, engraçado, que só defende o aborto quem já nasceu. A professora Sônia, com base nessa fala, qual o entendimento que a senhora tem a respeito? O entendimento que nós temos é que nós temos que defender a vida realmente de quem está aqui batalhando por elas, que inclusive tem filhos para criar e que não pode perder a sua vida para criar seus filhos, para poder continuar criando seus filhos. Tem dados, nós temos dados, as pesquisas mostram que as mulheres que mais passam por uma situação de aborto, geralmente são mulheres que inclusive já têm filhos, e são mulheres que têm dificuldade de enfrentar a gravidez indesejada, que muitas vezes é provocada pela falta de atendimento na saúde pública ou pelas violências que elas sofrem, porque mesmo uma mulher tendo um companheiro, o pai dos seus filhos, ela não está, ela pode sofrer de violências. Tem mulheres, eu conheço mulheres que já têm 20 filhos, e o companheiro não admite que ela faça nenhuma... Não, e nem o poder público consegue fazer dentro do tempo quando ela vai ter o bebê. Então, é a maior dificuldade, entendeu? Nem tem condições de manter dessa forma. São pessoas muito pobres. Então, a questão é muito mais além do que o simplismo que é colocado e, mais uma vez, a culpabilização das mulheres. Quem são as mulheres que mais abortam? São as mulheres pobres, negras, que não têm atendimento. A questão do aborto é uma questão de saúde pública. E as mulheres classe média e ricas, elas abortam. Muitas filhas, ou ex-companheiras, ou os casos, como se chamam, extraconjugais, não estou aqui para dizer que é bom ou é ruim, não estou para qualificar nem ter nenhum debate dessa natureza moral, mas a hipocrisia reina, porque elas fazem o aborto em clínicas particulares e não sofrem, não correm risco de vida como as mulheres pobres sofrem. Para você ter uma ideia da gravidade, né, nós temos aqui uma maternidade Nossa Senhora de Lourdes. Vou dar esse exemplo porque ele a realidade é muito dura. Essa maternidade é a única, eu fico arrepiada, essa maternidade é a única que atende os casos em situação de risco e os piores casos e das agressões. Na maternidade se criou o CRAI. O CRAI é um centro de referência de atendimento infantil, infanto-juvenil, para crianças e adolescentes, mulheres vítimas de violência. No caso, o CRAI é para crianças e adolescentes. E a maternidade atende as outras mulheres. De 54 médicos que atuam no hospital, você sabe quantos médicos ou médicas aceitaram trabalhar no CRAI, migraram para esse trabalho e se dedicam integralmente? 4 médicas mulheres. Não tem nenhum homem. De 50 e tantos nomes, mulheres nomes, 4. E daí você vê qual é a importância que tem a vida dessas crianças, das adolescentes e das mulheres, né? Mas a lei já diz que as mulheres que foram estupradas, elas podem sim, o aborto legal. Mas se o que a extrema-direita está tentando fazer e os conservadores e conservadoras estão tentando fazer, que eles estão muito colados com essa pauta, é retirar essa possibilidade. Porque isso foi colocado, é uma lei dos anos 40, que torna crime o aborto. O que a gente está pedindo é para não criminalizar, porque você precisa analisar a raiz do problema e não criminalizar já no final a situação. E no Rio de Janeiro, por exemplo, e outras capitais, os médicos, que eles não podem fazer isso, os conservadores, quando tem uma mulher que chega em situação de aborto, ele já faz o BO e ele dá informação. Então, quando a mulher sai dali, ela já vai responder processo. E os processos são, inclusive, por ocultação de cadáver. Então, essas mulheres são tornadas criminosas. E quando há uma fiscalização sobre essa situação, do ponto de vista do Estado, no caso das mulheres que abortam em empresas nas clínicas clandestinas, não são as mulheres que respondem, é a empresa. Mas eu não vejo essas empresas também respondendo. No caso das mulheres pobres, quem responde são as mulheres pelo crime. Está entendendo?
Então a gente não pôde levar esse debate. A diferença social é muito grande. Sônia, ainda nessa pauta das mulheres, primeiramente eu quero destacar e de antemão já parabenizá-la, senhora, por ser a primeira mulher entrevistada aqui no Café com Política. E as mulheres, a luta ainda é grande, visivelmente é muito grande a luta. Mas a gente vem percebendo que as mulheres vêm conseguindo ocupar alguns espaços em meio à sociedade, não só sergipana, como brasileira. Em 2022, até então, Sergipe nunca tinha eleito uma deputada federal. Aí elegemos 2 deputadas federais e em 2023, no final de 2022 já, 2023 já na iminência de uma eleição municipal, os 4 cantos de Aracaju falam em mulheres para a prefeitura. Qual a sua opinião? O que a senhora acha dessa eleição? Que, assim, acredito eu que teremos uma surpresa grande nesse sentido. Que Sônia Meire traz pra gente sobre esse tema. E não só isso, como o pessoal também vai se posicionar nessa eleição. Então eu acho que nós vamos ter muitas candidatas mulheres. Mas quero começar dizendo que para nós feministas e para nós que defendemos um programa que desprivatize a cidade e que priorize de fato as mulheres, e que priorize as mulheres negras, periféricas, apesar da ascensão de mulheres no parlamento e na gestão também pública, em vários órgãos, ainda não são as mulheres da classe trabalhadora, pobres, negras, mulheres trans, né, que estão no poder. São as mulheres de classe média, alta, são netas, filhas de políticos que vêm da oligarquia, que vêm do setor empresarial, que vêm dos serviços. Então, não basta ser mulher, precisa ser mulher que traga um programa que inverta completamente a ordem da sociedade. Porque você tem mulheres no poder, sempre nós tivemos e tem crescido, mas a gente também teve em outros momentos, e em Sergipe temos vários exemplos, mas que elas reproduzem a mesma política do ponto de vista econômico, do ponto de vista social também, de proteção de um grupo de mulheres e de invisibilização de outras mulheres. Eu vou dar um exemplo, porque Sergipe tem uma característica histórica que veio de governos anteriores, como o governo João Alves. Todo mundo conhece Maria do Carmo, né? A senadora Maria do Carmo. Maria do Carmo, ela era chamada a mãe dos pobres. Por quê? Porque Maria do Carmo, ela entrava na periferia, nos bairros, fazia aquele trabalho social de mediação, mas Maria do Carmo nunca teve, do ponto de vista, junto com João Alves, nunca desenvolveu uma política, de fato, estruturante para tirar essas mulheres, de fato, da condição que elas estão. O que foi que o governo fez várias vezes aqui, né? Havia uma limpeza étnica, inclusive, né? Mandava os carros, né, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro, em determinados períodos aqui, lá nos anos 90, pegava as pessoas que estavam nas ruas, recolhiam, mandava levar para os outros lugares. Eu moro num bairro, como para outro estado, ia para Maceió, em outros lugares. Você não via pobre na rua, porque era tudo levado de madrugada. Eu moro num bairro que chama-se Coroa do Meio, que as primeiras ocupações da Coroa do Meio, as primeiras, na verdade, foi de gente que tinha dinheiro, que ocupou a área e fez grandes casas lá em mansões. Depois a seguir, vieram os mais pobres. Mas não foram os pobres que criaram aquele bairro, nem que afundaram tudo, nem que acabou com o mangue, né? E aí esses mais pobres apanhavam e eram levados lá para o Sovaco da Gata, para a antiga Terra Dura. Sovaco da Gata, levava o povo todo lá e jogava o povo lá ao léu. Então, isso, e era uma política articulada, certo? Então, a política e a mulher, no caso, Maria do Carmo, ela sempre ocupou muito esse lugar de auxiliar do marido de uma política social voltada para o assistencialismo, mas que não muda a base da social. Quando eu fui secretária adjunta, João Alves tinha acabado de deixar o governo do estado, quando o Deda assumiu. Estava um caos, assim como ele deixou a prefeitura.
Eu fui para a secretaria e a secretaria ela tinha vários projetos com o Nutrac. O Nutrac era uma ONG, depois foi transformada no OCIP. Tinha contratos, OCIP, tinha contratos direto. E João Alves comprou carros, mandou equipar caminhões para fazer exames de vista, de lâmina, de mama, para identificar se tinha câncer de útero. E montou esses carros. Fora outras coisas, quando eu assumi, eu pedi para pegar todos os raios-x, os exames, e pedi para a Secretaria de Saúde fazer uma avaliação. Nenhum servia para nada. Quantas pessoas foram enganadas com esses carros fazendo exame por aí? Bom, falsos diagnósticos também, né? Muitas pessoas, inclusive, morreram porque não teve diagnóstico. Que nem investimento lugar. propício, né? Não. Ou seja, foi muito dinheiro. Olha essa política. Quando eu vejo hoje pré-candidatas à prefeitura prováveis de Aracaju, a mesma prática, botando os carros para fazer exame nos bairros, está aí. Professora, De oftalmo, etc. Ali não tem precisão, porque esses equipamentos têm uma precisão muito fina. Se você trepida, é estilo balança, né? Se você colocar uma balança um pouco inclinada, ela não vai. não vai. E ali, nesse caso, o pessoal vai ter candidaturas, sim, próprias para a Prefeitura de Aracaju. Nós hoje temos 3 mulheres que estão colocando seus nomes à disposição, que é Niúli Campos, que é Isadora Brito e Linda Brasil. Pensei que a senhora, a professora Sônia Meira, ia colocar o nome dela à disposição. Eu estarei provavelmente como pré-candidata à Câmara Municipal, né? Professora Sônia, nós vimos recentemente uma certa discussão interna no pessoal, né? Entre a deputada Linda Brasil e Niúli a respeito da vaga do executivo, para quem iria disputar. O posicionamento da professora Sônia Meira, qual será? Ela vai acompanhar o partido ou ela vai acompanhar o posicionamento ideológico dela? Bem, nós fazemos parte de uma corrente dentro do PSOL chamada Resistência. A Resistência é a segunda maior força aqui no Estado. É a Primavera Socialista, que tem outras... Niúli faz parte da Primavera, Sim. eu faço parte da Resistência, Linda Brasil é independente. Mas isso não impede que ela circule com as outras correntes. Nós, da Resistência, defendemos o nome da companheira Linda Brasil para puxar o cargo daqui como a pré-candidata. Por que que nós defendemos? Isso não é nenhum demérito a Niúli, até porque nós defendemos o nome de Niúli como candidata a governo na eleição passada. Sim. E nós construímos com Niúli o programa. Foi muito bem votado. Foi bem votada, né? Foi uma campanha bonita. A Niúli tem uma capacidade de diálogo e levou o nosso programa de forma muito boa para a sociedade, né? Que esse antes do nome vem um programa. Sim. Quem é que melhor pode representar o programa? No momento histórico, nós apoiamos Rogério por conta também de um diálogo programático, né? No segundo turno. Agora, nós estamos numa situação que Aracaju precisa trabalhar com nomes que tenham uma condição e uma capacidade de, digamos assim, eleitoralmente falando, mais competitiva. Porque nós estamos enfrentando a ultradireita. É a base mais conservadora, certo? É a base da oligarquia mais vil, aliada com outros poderes, com muitos interesses que serão muito difíceis da gente quebrar se a gente não tiver uma unidade da esquerda. Em primeiro lugar, eu defendo, a gente vai ter pré-candidatura, porque você precisa lançar os nomes. Então, Linda Brasil, para nós, tem uma maior capilaridade, uma maior condição hoje de dialogar com esse programa eleitoral, quantitativamente falando. Sem voto, eu acho que tem crescido muito essa compreensão da importância da representatividade pelas pautas. Ela não deixa de defender a classe trabalhadora, ela não é uma deputada que se reduz à questão LGBT, trans, não é só isso, ela tem se posicionado em todas as pautas. Professora também. Formada em letras, né? Fala poliglota,
é uma pessoa que tem conhecimento e ela tem condição de defender um programa. E a gente defende também que essa discussão tem que avançar. Eu acho que o pessoal tem que estar caminhando para fazer seus seminários e dialogar com outros movimentos sociais, com outros partidos de esquerda, porque não há vácuo na política. Se não tiver uma unidade da esquerda com um programa mais radical, não cabe programa pela metade para Aracaju nesse momento. Professora Sônia Meire, qual a avaliação que a senhora faz da gestão de Edivaldo Nogueira? E qual o papel da oposição de esquerda na Câmara Municipal de Aracaju? Então, primeiro, Edivaldo é um excelente construtor, voltado para as obras e tem caminhado desde o início da sua gestão para a privatização da cidade. Eu concorri em 2016 com o Edivaldo. Naquela época eu dizia para os meus companheiros e companheiras de luta, inclusive do movimento sindical, eu disse, Edivaldo tem maior capacidade eleitoral em termos quantitativos, eleitoralmente, porque ele já vinha fazendo caminho, já tinha feito gestão, né? Isso em 2016, já depois de outra gestão dele. Mas Edivaldo vai cada vez mais caminhar dentro de um projeto neoliberal, de privatização do que é. Não tenho dúvida, já estava vendo por onde estava tudo se caminhando, já estava bem avançado. Não deu outra. Então, Edivaldo, ele pegou aquele vácuo agora nesses últimos 8 anos, depois do caos de João Alves, e hoje, inclusive, o secretário de Planejamento estava dizendo, o prefeito não atrasa salário, mas isso é dever. É dever do gestor. Isso não é dever do gestor não atrasar salário. Fazendo propaganda com isso, né? Isso é dever, é obrigação. Né? É o mínimo. É o mínimo. Exato. Então, Edivaldo, ele tem feito uma gestão para os grandes empresários. Veja a questão agora do transporte. Veja a construção civil, como tem avançado de forma irregular, tornando regular pelos órgãos de controle ambiental, que faz vista grossa, para não ver o que está acontecendo. Aterramento de lagoas, o plano diretor. Será que a Prefeitura Municipal não tem técnicos qualificados para fazer um plano diretor com um diagnóstico atualizado? Lógico que tem. Se tem capacidade para capacitar recursos internacionais, não tem capacidade para fazer um diagnóstico atualizado em plano diretor? É óbvio que tem, não fez porque não quis, porque não quer trazer a realidade de lagoas soterradas, de áreas que deveria ser de conservação e preservação ambiental entregues. Olha aí as catadoras de Mangaba. Olha aquela reserva que ficou no miolinho em volta às construções. E aí quer justificar com 1.300 unidades. Não justifica o crime ambiental que foi feito ali. Não justifica. Então, Edivaldo voltado para as grandes construtoras. Edivaldo é voltado para as grandes empresas de serviço com as terceirizações. É um toma lá, dá cá com as empresas. Edivaldo é voltado para as empresas de transporte. Vocês vejam agora. Ele disse, a tarifa está congelada. Ele aumentou, para depois dizer que estava congelada. A tarifa aumentou para R$ 4,85. E ao invés do subsídio que ele se propôs ser de 35 centavos, o subsídio foi de 75. Então, ele não repôs no subsídio só o valor que ele aumentou. No decreto tem o aumento para 4,85. Quando chegar em janeiro de 2024, vai ser R$ 5,00, mas o subsídio vai ser R$ 1,00. Então permanece. Não só aumentou, como o valor real da tarifa pelo subsídio vai ser, o valor real colocado vai ser de uma tarifa de R$ 5,50. Só que está lá 5 para 2024. Mas o subsídio vai ser para cobrir 5,50. Fora o subsídio para PCD, que é uma média de 17 mil por mês. Pessoas, né, na catraca, fora a isenção do imposto, que o município deixa de arrecadar quase 3 milhões e 400 e 500, 600 mil com o ISS. Fora os 8% de taxa de serviço para a SMTT, que também não arrecada. E como é que dá a distribuição dos transportes das empresas? Se dá por vontade política do prefeito. Eu tiro daqui, boto para lá, e João Alves começou com isso, e ele deu continuidade. BRT, que aquilo foi uma abstração, mas foi dinheiro. Materialmente foi dinheiro do povo. Sim. Perdido. É BRT. Aí veio a VCA, que decretou na extinção, liquidação, e não pagou nenhum trabalhador até hoje. João Alves pegou, tirou a VCA e botou uma empresa de fora. Foi ele quem trouxe as empresas de outros estados para cá. De Pernambuco, Atalaia. Os prefeitos fazem isso. Pega uma,
depois bota outra no lugar, tira daqui, bota dali, não tem contrato. E a licitação, ainda que tivesse, era no mínimo uma segurança jurídica mínima, básica. Mas nem isso teve. E aí pega 1.700.000, 600.000, mais de 1.700.000, para uma empresa fazer um estudo. Hoje eu estava dizendo, temos tantos estudos aqui, inclusive na universidade, sobre mobilidade, você bota esse dinheiro aí para pagar uma empresa e vai já empurrando com a barriga. Então, isto é uma lógica de privatização da cidade. Então, a minha análise sobre a gestão de Edivaldo é que nós precisamos caminhar para desprivatizar a cidade, certo? E aí você tem que ter um programa voltado à empresa pública de transporte, porque transporte está garantido na Constituição Federal como direito essencial à população. E você paga e paga caro e não tem a qualidade. Então, ele tentou agora colocar a parceria público-privada, né? Não mandou o projeto, a gente já fez várias mobilizações, não foi aprovado nas conferências de saúde, porque nós fizemos mobilização no nosso povo. A energia, a cidade toda aí com iluminação, parceria público-privada, não abre concurso público, PSS, nós entramos na justiça agora contra o PSS da educação. Recentemente chegou um projeto que é a Lei Paulo Gustavo. Sim. Tá? E só para entender um pouco da relação da vereadora Sônia com o executivo, a vereadora Sônia ela feito a ordem, chamou a comissão de educação como presidente e foram até o executivo tentar modificar algumas questões que estavam não condizentes com o que deveria ser. Então, qual a relação da vereadora Sônia e se realmente ela conseguiu fazer isso? Bem, no caso da cultura, primeiro nós recebemos uma análise dos trabalhadores da cultura e nossa assessoria também, que tem pessoas que fazem parte da cultura, que também são artistas, eles se dedicaram àquele edital, os editais. Os editais tinham muitas inconsistências, inclusive induzia os artistas a cometerem erros, certo? Até na prestação de contas, que poderia inviabilizar suas vidas. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi realmente levar essa situação para uma comissão, já que eu sou da Comissão de Educação, Cultura, Direito do Consumidor, cada comissão é imensa, né? Nós levamos o tema e levamos a proposta de dialogar, porque se o executivo, se o presidente da Funcaju não estivesse querendo ouvir, não ia adiantar nada, mas ele aceitou ouvir, reconheceu nessa reunião, eu não fui, mas o assessor nosso foi intermediado por outras pessoas que são base do governo na Câmara e com a representante do MINC aqui em Sergipe. Então, nós fizemos a reunião e ele conseguiu reconhecer os erros e propôs que a sua assessoria fizesse as mudanças de imediato e, inclusive, prorrogasse por mais 5 dias a inscrição dos projetos. A partir daí, nós fizemos o quê? Nós fizemos um mutirão na nossa gabineta, porque nós também identificamos, desde que assumimos, tivemos uma reunião com o presidente da Funcaju, e ele disse para nós que não tinha estrutura para orientar as pessoas, porque não tinha funcionário, porque a Funcaju... Esse suporte. Então, nós fizemos isso, independente de onde as pessoas eram, não interessava as suas vinculações políticas, interessava se essas pessoas, elas não tinham preencher os requisitos do edital, porque elas são pessoas que vêm de uma origem, né? Um atrito da vereadora Sônia Leite Lá no início. E da vereadora Ângela, isso. Com ele, né? Lá no início, foi. Ele foi grosso, ele foi muito... Não foi só grosso, como ele não foi correto do ponto de vista político, né? Ele disse que nós praticamente fazíamos parte de alguma quadrilha, né? Em outras palavras, é isso, sendo bem popular. Então, ali, quando eu fui entrevistada, eu respondi, ele fez uma entrevista, e eu respondi, disse para ele que ele procurasse rever, inclusive, a sua colocação em relação às questões que nós estávamos trazendo. De lá para cá, então, nós fizemos esse trabalho, mas tem 2 coisas mais que nós fizemos. Nós reunimos os artistas, porque eu fiz uma reunião depois daquilo tudo, a gente conseguiu ter uma reunião com ele, e nós apresentamos 2 pontos de pauta principais. Além dos editais que estavam demorando de sair, nós apresentamos 2 pontos. O primeiro é que não há um conselho de cultura no município de Aracaju. Verdade. Foi criado lá por força da lei, aqui. Passou o tempo, as pessoas só tomaram posse. As pessoas só tomaram posse. Nunca existiu uma reunião, nada, a não ser a de posse.
Aí eu disse para ele que os artistas estavam nos dizendo que esse conselho não lhe representava. Então, muitos de várias linguagens se reuniram, foram várias reuniões e apresentaram uma proposta de mudança do conselho. Levei para ele, mandei tudo pelo WhatsApp, conversei com ele, disse a ele que estava fazendo isso. Ele não acatou. Então, nós pegamos essa proposta, transformamos num projeto de lei, porque quando o executivo não acata uma proposta, não atende aos interesses da população por nenhum conselho, a função dele é atender a ser o mais democrático possível, nós encontramos na jurisprudência para fazer isso via Câmara. Então, nós protocolamos, ainda não veio para o plenário, nós esperamos que venha o mais rápido possível, até porque, até junho do ano que vem, ele vai ser obrigado a repostar o conselho, por força da lei federal. E o segundo ponto de pauta, que nós não tivemos avanço, é o Fundo de Cultura. Hoje eu perguntei ao secretário Jefferson Passos se ele disse isso é prerrogativa do executivo, do secretário. Então é ele, depende dele, depende do que o Fundo de Cultura, porque agora nós poderíamos colocar recurso no Fundo de Cultura. Só existe política pública se tiver destinação de fundo público. E por que é que não tem fundo público, mesmo tendo garantido na lei orgânica do município? Porque os prefeitos querem manipular o recurso da cultura para fazer os grandes eventos. E os artistas, quem vive da cultura, não tem como viver. É simples, é isso. Tem um interesse político, econômico e de reprodução dos espaços de poder a partir de grupos que lhe interessam. De mega eventos, que chama atenção, atrai o turismo. Enquanto isso, a cultura vai sendo minada. A Casa Legislativa se fortalecer, criar um estudo de viabilidade na lei de diretrizes e no final do ano tentar na lei orçamentária executar. Eu creio que isso a gente só consegue na próxima legislatura, porque o ano que vem já é um ano eleitoral. Se ele não criar o Fundo de Cultura por força federal, a gente não pode fazer isso. No caso que a gente fez no Conselho, não pode fazer com o fundo, porque não é a nossa atribuição. Vai dizer que é inconstitucional, assim como a gente também fez uma proposta de alteração da lei orgânica, que eu esqueci quando eu falei do transporte, para que a tarifa voltasse a ser discutida pela Câmara Municipal. Porque o que Edivaldo fez agora de novo foi muito processo a reverter. Né? Sônia, chegou uma pergunta de uma seguidora da página sobre as prioridades da senhora na Lua, fim de ano, né? Já a Câmara vai estar votando o projeto de lei orçamentária. Sim. E eu também queria saber da senhora, um orçamento estimado em quase 4 bilhões. E aí, desse orçamento, 40% de remanejamento sem que se passe pela Câmara, popularmente falando, na mão do Executivo. Quase 2 bilhões, né? Não é um número um pouco exagerado e muito alto, não? De fato eu vejo com muita preocupação isso. E vejo com preocupação porque ao analisar o PPA, analisar a última LDO e a Lua para 2024, a gente percebe, por exemplo, que diminuiu recursos para proteção às mulheres através da Maria da Penha. Um exemplo. Segundo, não tem recursos estimados para formação de professores como deveria ter. E há uma grande demanda de formação de professores. Na nossa pauta, a educação é uma prioridade também, né? Que é mais escolas, mais creches. Nós conseguimos alguns avanços depois que nós assumimos. Levamos propostas, dialogamos com o secretário de Educação. Hoje a gente tem um portal mais aberto, digamos assim, porque a transparência é muito ruim ainda do perfil das vagas, das escolas. A gente conseguiu 2 coisas. Uma foi que ele criou, em fevereiro, logo que a gente assumiu, identificou as matrículas nas lan houses e os problemas, a gente pediu para ele criar pontos em alguns bairros mais populosos para as pessoas irem na escola fazer a matrícula. Não é que a matrícula online seja ruim, mas você não pode mudar o sistema e deixar a população mais pobre sem ter um outro acesso. Né? Isso. E tem muitos problemas aí também nessa condição. E ele abriu um cadastro reserva que não existia por conta da nossa pressão. E esse cadastro reserva depois passou a ser público. Ele foi fechado agora em novembro, ele me comunicou essa semana, e pensei que ainda estava perto, porque já começaram as matrículas dos alunos que já estão na rede, e depois vai abrir os novos agora em janeiro, já estou com a pauta, e nós vamos acompanhar a matrícula. Então, o orçamento para a educação precisa garantir pagamento de piso, porque inclusive a transferência, o DEB.
E ele está pagando com esse recurso contratação de pessoal terceirizado, né? Então, a gente também está de olho nas emendas para corrigir isso aí. A outra coisa é em relação à formação de professores. A outra é em relação aos contratos. Uma forma de fugir da lei de responsabilidade fiscal é fazer contratos. Então, você tem hoje uma base de pessoas contratadas na educação, na saúde, em todas as áreas, na assistência, mas educação e assistência, por exemplo, e saúde, contratação na base que está sendo feita é uma destruição, não pelos profissionais. Mas, primeiro, você não vai fazer formação continuada com pessoas que elas estão hoje, amanhã elas não vão estar. É dinheiro, é enxugar gelo. Segundo, a base dos contratos são muito precarizados. Tem pessoas que ganham menos de um salário mínimo para ser mediadora de aprendizagem, cuidadora de crianças com deficiência. Faltam pessoas. Terceiro, abrigos. Um grande problema. Nós fizemos um dossiê. Nós não soltamos dossiê porque nós vamos usar tudo isso que a gente viu lá para botar em emenda agora e exigir que a LOA mude e também inverta algumas coisas do orçamento. Porque no fundo da criança tem 25 mil apenas. Hoje um vereador até colocou isso lá. E eu estou acompanhando isso. Sempre botar mais dinheiro no fundo. Só 25 mil. Certo? Então, é pouquíssimo. Então, nós vamos ter que inverter. Nada. É nada. Né? É. Então, nós vamos ter que trabalhar com esses dados do que está diminuindo para garantir infância, primeira infância, para garantir proteção às mulheres. Não temos psicólogos, psiquiatras nos postos de saúde. Hoje, o adoecimento mental. Não tem como diagnosticar as pessoas com deficiência. O diagnóstico sai muito tarde, porque passa 2 anos. O atendimento, né? Aí tem as instituições como o CIRAS, né? As maternidades, a Santa Isabel, que está lá hoje híbrida, mas assim, está um atendimento maravilhoso, sem discriminar quem é de convênio nem quem é público, pelo SUS. 80% é pelo SUS. O município não manda mais dinheiro. Então, tem umas questões que a gente precisa intervir e o momento é agora. E eu espero que eles não bloqueiem isso lá, né? E se bloquear, nós vamos dizer qual é a nossa estratégia política. A gente apresenta os projetos, a gente defende e se não acatar, a gente diz porque denuncia. Não foi acatado. Né? Eu não ia votar no subsídio só porque porque eu não acredito nesse subsídio, porque a planilha estava superfaturada, porque não tinha provas, não demonstra, tinha muitos problemas, né? Então nós não podemos, é um cheque em branco, não tem um contrato, não tem nada. Da mesma forma, as emendas para as ações. Ó, proteção à mulher, Maria da Penha, 100 mil, agora está 50 mil. Não foi gasto nenhum recurso durante 3 anos. E agora reduziu para 50. É verdade. Professora Sônia, a conversa está muito boa. A gente poderia ficar aqui horas e horas. E pergunta teve. E pergunta tem e resposta Conhecimento também. Que a senhora possa fazer suas considerações finais, se tem algum projeto em pauta que a senhora defende, a sua câmera é aquela ali. Sinta-se à vontade, viu? É o seu momento. Então, primeiro eu quero agradecer, né, esse espaço maravilhoso aqui, esse estúdio, né? E principalmente poder conversar com vocês, apesar de não estar de frente, mas estou aqui, ó, olho no olho, não estou pessoalmente, olho no olho para você. Dizer que nós temos, assim, nós assumimos em fevereiro. Eu não tenho de cabeça aqui todos os números, estava lendo hoje, mas a memória, eu estou muito cansada, na verdade, né? Muita coisa. Mas nós temos eu acho que hoje, mais de 25, 28, eu acho que chega a uns 30 projetos de lei que nós temos já protocolados, certo? Que maravilha. Fora os projetos que a gente assina coletivamente com outros, né? Temos muitas emendas, né, apresentadas a projetos, temos feito muito trabalho indo aos bairros, né, conversando com a comunidade, nas escolas, nas UBSs, temos estado atenta aos servidores públicos, às necessidades, temos feito muita atuação, não só dentro do parlamento, mas acompanhando os atos, temos apoiado a luta dos trabalhadores, dos rodoviários, né, do pessoal aqui do trânsito, né, os agentes de trânsito, gente, os agentes de trânsito têm passado poucas e boas no município. Primeiro, pelo próprio trabalho deles, né? Trabalho sem condições. Tem rádio de agente de trânsito, gente, que está presa a antena com o Durex. Pra vocês terem ideia da condição, né? Então, a gente precisa ter, de fato, política pública. E essa é a nossa defesa. Então, eu quero agradecer esse espaço.
Nós já estamos chegando ao final de ano. Quero dizer para vocês que a gente precisa unir muitos esforços, tá muito unido assim em termos da luta. Nosso trabalho é de mobilização junto com você para a gente conseguir, porque a gente só consegue mudar a realidade com a pressão social. A gente não consegue mudar a realidade sozinha, só dentro da Câmara. Então a gente precisa, no próximo ano, ter mais pessoas nossas na Câmara, que a gente confie, que saiba que tenha compromisso com você, com a classe social, né, mais desfavorecida dessa cidade, que tenha compromisso com as transformações reais, que não tenha receio de colocar as pautas nossas para não perder voto, porque não nos interessa isso, né? E colocar a nossa gabineta sempre à disposição, né? Pelas nossas redes, professora Sônia Meire, e pelo telefone também, pelo WhatsApp, é o 799-9137-1186. Nós temos distribuído os nossos materiais na medida do possível, né? O recurso é pouco, mas a gente vai fazendo nas feiras livres. Vamos fazer agora dia 16, se eu não me engano, nós vamos estar no centro da cidade, fazendo uma prestação de contas pública também, né? Esse é o nosso trabalho e quero desejar a vocês muita força, muita coragem para a gente continuar enfrentando aí, defendendo as nossas vidas, né? Principalmente as vidas das pessoas mais necessitadas hoje, porque nós não somos pobres, nos colocaram nessa situação, né? Com a distribuição desigual de renda, por empregos, por comida no prato, por saúde, educação, pela liberdade nossa, né? Pela condição de vida, é que nós lutamos, né? Então, todos os bairros de Aracaju, se estiverem nos acompanhando, nós estamos aqui atuando junto com vocês e desejando, assim, um Natal com muita paz, né? E que a gente possa se renovar nesse Natal, renovar nossas forças, nossas energias. Teremos uns diazinhos aí de recesso e depois voltar com tudo, né? E pode contar com a gente sempre. Um grande beijo, um grande abraço e muito obrigada a vocês. Quero agradecer aqui, Sônia, por ter aceitado o nosso convite. Desejo à senhora tudo de bom na sua vida profissional, nas eleições ano que vem também, no seu mandato. Desejo que Deus abençoe a sua vida e a sua jornada sempre. Tudo de bom para a senhora. Muito obrigado. Professora, só tenho a agradecer ao nosso podcast estar de portas abertas. Que a senhora continue sendo essa parlamentar de posição, que a gente sabe que tem parlamentares que não são de tanta posição assim. Que a senhora continue sendo isso, que a senhora continue firme e forte na sua ideologia, defendendo os menos favorecidos, que essa é a verdade, e o que precisar do Café com Política Sergipe, a gente está à disposição. Que Deus abençoe a senhora sempre. Muito obrigado pela. Esse foi mais um Café com Política com a vereadora professora Sônia Meire.